Boa tarde. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado à Campus Party pela organização desse evento tão importante. Obrigado ao Estado de Goiás também por sediar essa Campus Party no Brasil. Estamos muito agradecidos também à CEDI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, que está organizando todo esse evento, principalmente aí nas pessoas do secretário Márcio, a subsecretária Sheila e a superintendente Lidiane. Então, um obrigado muito especial a vocês todos. Meu nome é Marcelo, eu sou presidente da RISO Energias Renováveis e hoje nós vamos falar de uns temas, alguns já muito conhecidos, como biogás, outros mais ou menos conhecidos, como os biofertilizantes, e um outro bem pouco conhecido, que é uma nova característica de profissional chamado epicista. Bom, então aqui está o resumo do que eu apresentarei, né? Vamos começar aqui pelo item 1, né? Nós somos, como eu disse, somos a RISO Energia, é uma empresa focada em projetos de energias renováveis, com sede em Goiânia, que compõe o Grupo RISO. O Grupo RISO é um grupo que está há 44 anos no mercado em Goiás. Tem 26 empresas que compõem o Grupo RISO, já negociou mais de 100 mil unidades, tem um orçamento aproximado de 300 milhões por ano e temos 40 mil unidades residenciais e comerciais a serem realizadas nos próximos 5 anos. Essa última informação é interessante porque nós estamos combinando com o Grupo RISO que todas as entregas dos seus imóveis já virão com placas de energia solar para a geração de energia. Então, é um diferencial, né, nesse novo modelo de entrega de imóveis no Brasil, que já é a possibilidade do cliente comprar o seu imóvel com a autogeração de energia elétrica. Né? Nós somos também, faz parte do nosso portfólio da RISO Energia, a Bley Energias, que é uma startup em soluções que está baseada no Parque Científico e Tecnológico de Biociências de Toledo, Bioparque, um parque bastante importante sobre o tema de biociências, e essa nossa parceira, essa startup Bioenergia, compõe esse parque tecnológico, onde tem mais de 126 empresas instaladas, empresas nacionais e quase 10 empresas internacionais que estão no parque. Antes de tudo, aqui de entrar no tema da nossa palestra, eu gosto muito de mostrar esse quadro que mostra a transição energética no mundo. Foi um quadro feito por um pesquisador chamado Robert III. Então, ele mostra aqui a produção de energia, como é que funciona o esquema energético desde 1850, quando as energias eram basicamente sólidas, né? Ou seja, era energia do calor, né, da madeira, e depois nós vamos avançando para as energias líquidas, né, que é o petróleo, inclusive, é uma das energias ainda que predominam hoje. E estamos passando agora, nesse momento, desde o ano 2000, nós começamos com mais força a entrar na era dos gases. E isso é muito importante porque vocês podem ver que o último item das energias, que é a energia mais sustentável que hoje se conhece, que é o hidrogênio, mas que para nós chegarmos ao hidrogênio, nós temos que dominar todas essas fases anteriores. Nós já dominamos as energias sólidas, as líquidas, estamos agora em pleno processo de dominação da energia gasosa, que é o biogás, sobretudo, biometano, e para nós chegarmos ao hidrogênio, que é a energia até então conhecida como das mais eficientes, né? Então, começando pelo biogás, o biogás, para quem não conhece, é uma mistura de gases produzida durante o processo de decomposição de matéria orgânica. Então, nesse processo se produz o biogás, que é um gás bruto, composto por vários componentes, como água, ácidos, etc., e principalmente o metano,
né? Principalmente compõe a cadeia do biogás o metano, o carbono, os sulfuros e umidade. Esse é o biogás bruto. Para ele virar um biometano, que é o gás mais nobre, que é o gás utilizado inclusive para veículo, ele tem que passar por um processo de purificação ou de refino, né, que são filtragens específicas para usar esse biogás, seja como calor, seja como energia elétrica ou seja como combustível. Para cada uma dessas fontes tem um tipo específico de refino, né? E o biogás ele produz o biometano, que é um combustível dos mais importantes, que pode ser usado em motores, pode ser usado em veículos, em indústria, pode ser usado para calefação, pode ser usado para cocção de alimentos, pode ser usado para gerar energia elétrica, energia térmica. E, enfim, como eu disse, para cada uso existe um processo de refino do biogás, mais ou menos qualificado, né? Por exemplo, se for usar como combustível, ele tem que ser o processo mais elaborado possível, porque ele tem que atender às normas da Agência Nacional de Petróleo. Então, é o gás mais complexo, assim, o biometano para combustível é uma das fases mais complexas, de pureza mais importante. Os outros são bem menos importantes, assim, o processo, né? Bom, estou tentando passar o slide aqui. Bom, deu uma travada aqui, mas... Bom, esse é só para mostrar, eu acabei de falar, mas aqui com um pouquinho de mais detalhe, é a composição do biogás. Vocês podem ver, normalmente, né, isso varia muito do substrato utilizado para produzir biogás e de todo o processo, a alimentação dos animais, enfim, o tipo de biomassa que foi utilizado, mas bem grosso modo a gente pode falar que um biogás em geral tem 65% de biometano, mais ou menos 33% de carbono, e tem ainda o restante que é o famoso digestato. O digestato é o componente que a gente usa para produzir o biofertilizante, que a gente vai falar daqui a pouco. O digestato é aquela matéria sólida que sai ao final do processo de produção de biogás. Aqui agora entrando um pouquinho um panorama sobre o status do biogás no Brasil. O Brasil está relativamente avançado quando se fala em regulamentação da bioenergia. Nós temos a resolução da ANP que reconhece o biometano como um combustível veicular equiparado ao gás natural. Então, o biometano, desde que atenda às especificações da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ele pode ser usado como um veículo combustível. Nós temos um decreto que equivale, justamente reconhece essa equivalência do biometano ao gás natural. Nós temos muita biomassa em todas as regiões do Brasil, isso é extremamente importante. Nós temos a nova lei do gás, que foi aprovada o ano passado, depois de mais de 10 anos de discussão. Finalmente, o Brasil hoje tem uma lei do gás bastante específica para os temas de gás. E aí, quando fala gás, quer dizer também o biogás e biometano. Nós temos também alguns créditos para projetos de biometano, que inclusive envolvem redução de tarifas, PIS, COFINS, etc. Nós temos a intenção nacional de produzir 25 usinas de biometano no Brasil, mega usinas, já foram investidos nesse projeto 7 bilhões de reais. E nós temos também o compromisso de aumentar a produção nacional de biometano de 400 mil metros cúbicos por dia a 2 milhões e 300 mil metros cúbicos por dia de biometano. E temos, por fim, também a regulação, o novo Programa Nacional de Emissão, de redução de emissões, né, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, inclusive acordado na última COP, que trata do compromisso brasileiro de reduzir as emissões de metano. Então, isso é só para dar um panorama para vocês de como está essa regulamentação no âmbito nacional do biogás.
E agora a gente vai mostrar no âmbito estadual, aqui em Goiás, como está essa produção. Opa, não está funcionando aqui o passador. Bom, agora biogás em Goiás, slide 4. O próximo, por favor. Então, aqui é o status de Goiás no que se refere ao biogás, que são algumas considerações importantes quando a gente vai, inclusive, fazer projetos de biogás. A gente precisa ter a certificação, a compreensão de que Goiás está muito longe dos principais gasodutos, né, que estão dentro do Brasil. Nós estamos a pelo menos 1.000 quilômetros desses gasodutos. E quando a gente fala em construir um gasoduto, a gente está falando em mais ou menos de $1 milhão por quilômetro construído. Então, é um investimento bastante importante. A gente for construir aí 1.000 quilômetros de gasoduto, multiplica 1.000 por 1 milhão e vai chegar a uma cifra bastante expressiva. Então, isso é um problema, mas pode ser usado também como uma oportunidade, né? Nós temos ali uma demanda reprimida imensa de biogás no estado, justamente por causa dessa distância do biometano, dos gasodutos, e isso faz com que hoje o gás que chega em Goiás chega muito caro, porque a logística de transporte, principalmente terrestre, ela é cara, né? O combustível é caro, todos os custos de transporte são muito caros. Então, por isso, há uma demanda reprimida no estado. Nós sempre temos também o alto custo, como eu acabei de falar, do transporte, da logística. Nós temos em Goiás uma agência específica, a Agência Goiana de Gás Canalizado, a Goiásgás, que é a agência responsável pela distribuição e o comércio de gás em Goiás. Essa agência está muito bem organizada, ela funciona aqui em Goiânia e ela está, inclusive, olhando projetos de biogás e biometano, até em função dessa dificuldade de adquirir o gás dos gasodutos que estão tão distantes. Nós temos aqui também a AGR, que é a Agência Goiana de Regulação, que é a agência responsável por todo o processo regulatório do gás. Goiás, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior produtor de suínos do Brasil, só perde para uma cidade chamada Toledo, no Paraná. Depois de Toledo, o maior número de suínos confinados está aqui em Goiás. E vocês devem considerar que um suíno em terminação, aquele porco imenso, ele dejeta 20 litros por dia. Então, imagina, tem fazendas aqui com 200 mil suínos confinados. Então, você multiplica 200 mil por 20 litros por dia, você tem uma quantidade de dejetos impressionante, com potencial, inclusive poluidor, extremamente elevado. Então, a proposta que a gente tem é transformar esse passivo ambiental num ativo energético, transformar esse resíduo desses animais numa fonte de energia. E, por fim, os resíduos de animais podem ser transformados em ativos energéticos, que podem ser energia térmica, energia elétrica ou até combustível veicular, que é o biometano. E nessa mesma ótica de Goiás, tem duas sugestões que são extremamente importantes, que eu venho sempre falando aqui com os nossos colegas do governo e da CEDI, que é muito importante que o estado de Goiás modernize a sua regulação para o biogás e biometano. A CEDI já está pensando nisso, já está trabalhando nisso há muito tempo. Então, eu reforço o pedido aqui para que Goiás não perca essa chance de modernizar o status do gás em Goiás, para que possa abrir essa possibilidade de novos negócios enquanto o gasoduto não chega, né? Porque não vai chegar tão cedo esse gasoduto. A gente espera que chegue, mas a gente sabe que vai demorar. E também, por fim, que a gente pede muito que o governo de Goiás, que está tendo uma atenção muito carinhosa ao tema, que ele inclua o biometano e o biofertilizante na estratégia de energia e de agricultura do estado. Lembrando que onde tem dejetos, tem energia e tem biofertilizante, que nós vamos falar já na sequência. Aqui só para mostrar um pouquinho algumas matérias que já têm saído amplamente na imprensa do Brasil sobre gás natural, sobre biometano, sobre a nova lei do gás e sobre todo o potencial que o Brasil tem desperdiçando paulatinamente, desperdiçando esses resíduos e inclusive deixando que eles se transformem em poluidores das nossas águas, dos recursos hídricos, né, e da nossa atmosfera.
Aqui só um pouquinho de informação sobre o potencial de biogás. Eu acho muito interessante, principalmente essa segunda tela, onde vocês veem a intensidade do ciclo de carbono de alguns processos. Podem ver ali, por exemplo, o diesel, a intensidade do ciclo é imensa, depois do gás natural veicular e depois a produção de eletricidade, de biocombustível, etc. E quando você olha o biometano, que está em verde, ele tem uma pegada negativa. Ou seja, ele faz um trabalho inverso, ele transforma um ativo, um passivo ambiental num ativo energético. Então, essa pegada fica negativa. Então, em termos de ciclo de vida de carbono, transformar resíduos e dejetos em biometano, você está ajudando de várias formas. Além de oferecer uma energia limpa e renovável, você está limpando o ambiente onde essa energia estava disposta. Isso tem um aspecto extremamente importante, até para a saúde, para o saneamento dessa zona rural, saúde dos animais, redução de mosca, redução de odores, que são muito comuns, principalmente em produção de suínos, por exemplo. Quem vem do meio rural sabe bem o que eu estou falando, aquele cheiro insuportável, aquela quantidade de mosca e aquela poluição imensa. Então, retirar esse passivo do ambiente, além de ajudar o ambiente, a gente tem aí um ativo energético extremamente importante. Bom, enfim, chegando onde eu gostaria de chegar, o biofósforo é um componente, como vocês devem saber, dos mais importantes dentro da cadeia dos fertilizantes. Né? Todo mundo que tem pelo menos uma hortinha, algumas plantas na varanda em casa, sabe o que é NPK, né? Já comprou NPK no supermercado. NPK são aqueles 3 componentes principais dos fertilizantes, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Né? E esse também são os elementos mais importantes para o uso na agricultura intensiva. Então, lembrando que o Brasil é um dos principais, se não o principal país em termos de agricultura do Brasil, em termos de fornecimento de alimentos para o mundo, então vocês imaginam a quantidade de biofertilizante que nós compramos todos os anos. E o biofósforo é um deles. E hoje, até pasmem, o biofósforo, os principais produtores de fósforo, que nem é o biofósforo, é o fósforo fóssil, né, o monofosfatado, os principais produtores são Rússia, Ucrânia e Marrocos. Aí, considerando que 2 desses 3 países estão em guerra, estamos com muitos problemas de importação, né, vocês já imaginam o que vai acontecer nas nossas próximas safras, né? A gente simplesmente não vai ter fertilizante. O problema do potássio até foi resolvido, o Canadá é um grande produtor de potássio, mas de fósforo, basicamente, esses 3 países. Então, diante dessa complexidade da geopolítica internacional, nós começamos a perceber que esse fósforo ele também está disponível nos efluentes, nos resíduos, porque os animais e nós também alimentamos, todos os alimentos que nós comemos têm fósforo, né? Então, quando a gente produz aquela biomassa, né, a famosa casinha, a gente está depositando fósforo ali, junto àquele material. Os animais também, a agricultura também. Então, é muito interessante que nós possamos recuperar de volta esse fósforo. Então, o biofósforo é isso, é esse fósforo, é o mesmo fósforo recuperado de efluentes. Né? E a vantagem ainda, como ele é bio, ele é verde, ele não é um monofosfatado, não é transportado lá da Rússia, da Ucrânia, não é dolarizado, né? Que esse fertilizante que a gente compra, a gente paga em dólar, e o biofósforo produzido localmente, ele tem um valor em real, então isso tem um impacto muito grande. Então, o fósforo ele é finito e ele é de uma fonte não renovável, que são essas fontes do monofosfatado. Enquanto o biofósforo ele é infinito, enquanto tiver vida, enquanto tiver dejeto, enquanto tiver resíduo, enquanto tiver animais e seres humanos, o biofósforo estará presente. Então, ele é um recurso infinito e ele é um recurso renovável. Né? O fósforo tem uma função muito importante no desenvolvimento das células das plantas, na composição dos seus tecidos e na produção de energia para a própria planta. Né? Hoje o Brasil importa 85% do fósforo usado na nossa agricultura. Então imagina esse valor dolarizado, para vocês terem uma ideia, 1 tonelada de monofosfatado antes da guerra da Ucrânia e Rússia custava $200, hoje custa $1.200. 1 tonelada, multiplicou por 6, né? Enquanto nós temos aqui no Brasil um potencial enorme. Então, como eu disse, o fósforo ele é
finito e importado, ou seja, dolarizado. O biofósforo pode ser recuperado de efluentes que estão dispostos em qualquer lugar, e o biofósforo é verde, infinito e não dolarizado. Essa informação não dolarizada é extremamente importante para os nossos agricultores. Próximo slide agora. Opa, próximo slide, por favor. Nós já estamos chegando ao fim. É o próximo, por favor, o 8. Bom, então, aqui agora voltando ao tema lá do início da apresentação, que eu apresentei a Riso Energia a vocês, apresentei a Bley Energia. Nós temos uma cooperação específica para produzir esse biofósforo no Brasil. É uma cooperação que nós fizemos com uma empresa belga. Nós identificamos que mais ou menos 7 empresas no mundo têm essa tecnologia para produzir biofósforo, e a belga é uma delas, é uma empresa chamada Nuresys, que vem do inglês para Nutrient Recovery Systems, que é sistemas de captação de nutrientes dos efluentes. Nós fizemos uma cooperação, assinamos uma cooperação com essa empresa para nós produzirmos o biofósforo aqui com essa tecnologia belga, porém tropicalizada. Nós não estamos comprando equipamentos, estamos comprando conhecimento, e esse equipamento vai ser todo desenvolvido no Brasil, no Bioparque, que eu falei para vocês, no Paraná. Será uma tecnologia 100% brasileira, 100% nacionalizada. Nós estamos importando conhecimento e desenvolvendo com nossos equipamentos. A nossa proposta é desenvolver no Paraná e também trazer na sequência uma produção para Rio Verde, que é onde está o segundo maior confinamento de suínos, por exemplo, além de vários outros animais, né? Então, essa combinação de biofósforo com os processos de biogás, que já é um processo bastante dominado, ela ajuda muito porque ela reforça a viabilidade econômica do biogás. Hoje, muita gente está tendo um pouco de dificuldade para encontrar a viabilidade econômica do processo de biogás. Então, quanto mais nós agregamos produtos nesse processo, mais viabilidade econômica a gente consegue. Então, agregando os biofertilizantes, por exemplo, como fósforo, como nitrogênio, como carbono, que tem usos industriais, a gente consegue melhorar bastante a viabilidade econômica dos processos de biogás. E, por final, lembrando que esse fertilizante será uma produção nacional, né, substituindo o importado, e ele será um fertilizante verde. Então, essa cooperação nossa, da Riso, da Bley e da Nuresys, ela significa que nós vamos representar a Nuresys em projetos de biometano e biofósforo no Brasil. A Nuresys, como eu disse, é uma empresa belga especializada em captura de nutrientes, né, dos efluentes. E nós estamos já, nossa primeira intenção nessa cooperação é colocar as unidades de demonstração em Toledo e, na sequência, em Rio Verde. O último tema dessa palestra é um tema chamado epicista, ou epicismo, né, que é um novo formato de formação de gestores de projetos, né? Hoje, a gente não mais está focado em ter apenas um administrador ou um engenheiro, exclusivamente administrador ou exclusivamente engenheiro, nesses processos de gestão de energia. A gente acha que tem esse profissional que está sendo mais demandado no momento, é um profissional com um perfil híbrido. Pode ser um administrador, pode ser um engenheiro, mas é importante que ele tenha um conhecimento amplo de toda a cadeia de produção da energia. É importante que, se nós estamos falando, por exemplo, de biofertilizante, esse profissional deve entender um pouquinho de biofertilizante, de o que significa isso, né? É importante que ele tenha um olhar sobre toda a cadeia da economia circular que envolve esse produto, o que significa produzir biogás em termos ambientais, em termos econômicos, em termos financeiros, em termos
até de produção de energia. Então, esse é o novo perfil de um profissional, né, que antes era um cara muito focado ou na engenharia ou na administração. Hoje está sendo muito mais valorizado esse profissional que consegue transversalizar um pouco e ter um processo, um entendimento de toda a cadeia de processo, né, e de produção. E isso vai trazer muita economia para a gestão, para toda a cadeia, vai trazer redução de custo e redução de operação. E isso é um processo muito simples, poucas capacitações são necessárias para esses funcionários. Se vocês querem ser gestores de projeto, prestem atenção nesse termo, o EPCista ou EPCismo, dão uma olhada e vocês façam algumas capacitações específicas e curtas para vocês terem um olhar de todo o processo dessa cadeia que a gente está falando, do projeto que vocês vão gerir, e com certeza vocês vão fazer muito sucesso. Né? Por último, aqui o último slide é a relação do biogás e do biofertilizante com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que hoje tão falado, né? Tem vários objetivos aí, se não me engano, 6 ou 7 ODS que têm impacto direto com os projetos de biogás, né? O Fome Zero, por exemplo, porque o biogás e biofertilizante, eles apoiam a produção de alimentos, né? Inclusive produção local de biofertilizante, como eu disse, que um processo simples, não dolarizados. Água limpa e saneamento, né? Lembrando que quando a gente produz o biogás, a gente retira esse passivo ambiental, então nós limpamos o meio ambiente, limpamos as águas, inclusive, e provemos saneamento rural, inclusive. Energia limpa e acessível, né? O biogás e biofertilizantes podem ser produzidos em qualquer tamanho, em qualquer lugar, com qualquer quantidade de resíduo, né? Você vai produzir mais ou menos, inclusive em lugares isolados. Mais interessante do que a fotovoltaica, inclusive, na minha opinião, que eu gosto muito da fotovoltaica, mas uma combinação entre biogás e fotovoltaica, por exemplo, vai te dar uma coisa chamada segurança energética, porque nós não podemos armazenar o sol, né? A não ser que você tenha sistemas de baterias que são muito caros, mas você consegue armazenar o gás em pequenos gasômetros. Então, você pode usar a energia elétrica enquanto tem sol, usando a solar, acabou o sol ou está nublado, você aciona a sua reserva de gás, você continua tendo a energia elétrica, por exemplo. Então, essa combinação é muito interessante. Cidades e comunidades sustentáveis, né, biogás e biofertilizante reduzem o uso de combustíveis fósseis, apoiam mobilidade, né, é muito importante a mobilidade, são os maiores emissores de gás, né, estão na mobilidade. E, por fim, a ação climática e desenvolvimento sustentável, o biogás e o biofertilizante reduzem a emissão e ajudam na descarbonização. E eu acho que ainda tem mais uns aí que ficaram escondidos, mas só para mostrar aí a vocês o tanto que biogás e biofertilizantes têm vinculação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, seja por e-mail ou até aqui presencialmente. A gente vai ter muito prazer em conversar com vocês. Muito obrigado. Tchau.